Estamos chegando, boa tarde. Boa tarde, meus amores, bem-vindos. Boa tarde para você que está de férias. E para você que não está também. As férias todos. chegando e a gente fica pensando como será esse tempo com as crianças. E hoje nós vamos pensar justamente sobre a alimentação. Tá chegando e a gente vai se organizando. Como que você pode aprender hoje? É aqui com a gente. Pois é, e a gente sabe o quê? Que período de férias, às vezes fica naquela pode tudo, né? Acordar mais tarde, comer mais, e aí a rotina acaba bagunçando, e nessa rotina bagunçada, a alimentação, eu acho que é uma que, se não cuidar, vai desandando, aí não tem a hora certa para tomar café da manhã, para almoçar, para jantar, ou vai para casa do tio, do tia, da avó. Esse é o maior desafio. Como você manter uma alimentação adequada fora do ambiente que você controla. Esse é o grande desafio. Porque vai para casa de uma tia, tipo, vai passear, né? Chega lá, preparei um cafezinho da tarde aqui e tal, aquele bolo, aquele chazinho, aquele suco, enfim, come ali. Aí vai para outro, mais comidinha. Eu digo que é assim lá, viu? Quando eu vou passear, cara... É claro que no período de férias a gente vai fazer alguma concessão, obviamente. Mas é sempre tempo de a gente reconsiderar alguns comportamentos, alguns hábitos do tempo de férias para não desequilibrar a saúde das crianças, pensar criativamente, aproveitar esse período para aprenderem juntos, irem para a cozinha juntos. Já pensou levar as crianças para a cozinha? Legal, tempo de ensinar receitinhas saudáveis, tempo de ensinar a elas sobre o corpo, fisiologia, alimentação, nutrição, tem tudo de bom. É tempo de ser feliz, bem gostoso. Para conversar com a gente, nós temos uma nutricionista que é especializada em nutrição infantil, a Camila Calazans está aqui com a gente. Bem-vinda e boa tarde. Quem mais está com a gente hoje? A gente vai ter um personagem que vai falar conosco sobre a sua experiência, é a Tamires Massarente, que é a mãe da Rebeca, e vai falar junto com a gente aí esse desafio, né? É verdade. Que é o período formativo. O mês, para quem tem 50, é bem menos do que para quem tem 6. A Rebequinha, com 6 anos, ela enfrentou um começo de vida bem desafiador. Aos 4 meses, o bebê não ganhava peso e chorava muito. Até a mãe identificar, enfim, fazer todo o levantamento e diagnóstico do que estava acontecendo com a bebê, levou um tempo, mas tudo se resolveu. Aprende aqui com essa história também. Talvez você precise aí de casa. Tem gente prática. Com a gente. Tem na prática, aquele momento na prática pra gente aprender a fazer, sabe o quê? Jogar o chiclete fora. Jogar o chiclete fora. Boa. Pra gente fazer, olha só, arte de montar pratos saudáveis e divertidos. Sabe, montar algumas coisinhas legais ali que as crianças vão ver, vão querer comer, vão se interessar mais pelos alimentos. Legal demais, hein? Fica com a gente aí. Valéria Cita está com a gente também, ela que é mestre em educação e tem um trabalho lindo com famílias, incluindo as crianças. Ela, inclusive, é autora de muitos livros lançados pela CPB, pela Safeliz, que é uma das nossas editoras fora do Brasil. E tem uma coleção lindíssima que ela me mostrava agora há pouco sobre os 8 remédios naturais para criança. Gente, tem vídeos com o QR Code para acessar, um negócio bonito, divertido, tem música que acompanha. Valéria Cita é uma artista educadora, está aqui com a gente também no programa de hoje. Pausa bem rapidinho. Uau, coisa boa já demais, estamos de volta por aqui, até já. Até já. Equilíbrio nas férias em relação à alimentação, viu? Difícil, impossível, jamais. Porque você tem o Entre Família aqui para poder te ajudar também, não é, pastora Leite da Leide? Pois é, e a gente vai refletindo sobre isso tudo, né? Ontem eu refleti sobre isso, né? Em algumas das coisas que a gente estava falando, que é a necessidade de que alguém de fora te chame ao equilíbrio quando você sozinho não consegue perceber seu próprio equilíbrio. Quando a gente fala isso, todas as relações. Então a gente está aqui, está de férias, se você está imerso nas suas próprias férias, alguém fala, vamos comer direito? Vamos fazer uma alimentação saudável? Muito bem. Como é que você se planeja aí para suas férias com a criança? Como você faz para equilibrar o prazer das férias com uma alimentação saudável? É uma preocupação sua? Tem uma atenção direcionada a isso? Conta pra gente lá no WhatsApp 983 15 02 49. E eu vou ali buscar a Camila Calazans, que é nutricionista especializada em nutrição infantil. Camila, vem pra cá falar dessa história de férias, alimentação, saúde, sem perder a alegria, né? Quando a gente fala de cuidados com a alimentação, tem gente que fala comida chata, brócolis. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Bem-vinda. Boa tarde, bem-vinda.
Como é que a nutrição te chamou para a infância? O que tem lá na infância que você bateu o olho e disse assim, eu preciso trabalhar aqui? Antes de ser nutricionista infantil, eu fui enfermeira pediátrica por mais de 10 anos. Uau. E aí, nas minhas rotinas hospitalares, eu percebi como as crianças adoeciam por conta de alimentação. E aí eu decidi estudar a fundo, fiz nutrição, me especializei em nutrição infantil, justamente para ajudar essas crianças a não adoecerem. Porque a gente já tem tanta doença, então ainda vai adoecer por conta de coisas envolvidas a hábitos, a alimentação, sedentarismo. Assim, o que você percebia exatamente, por exemplo, essa relação alimentação e a hospitalização de uma criança? Crianças com doenças diarreicas relacionadas à alimentação, diabetes, que antes era uma coisa que a gente viu que na fase adulta. E de repente eu comecei a conviver com isso diariamente. Crianças tão pequenas com diabetes adquiridas por hábitos de vida. Falei, tem que mudar, tem que ser ajudadas. Uau. E tem se tornado muito comum a gente ver essas doenças, né, que geralmente diabetes, hipertensão também, e dentre outras doenças que geralmente se vê mais em adultos, em crianças, né? Isso tem a ver com os alimentos ultraprocessados, esses doces, enfim, que vê nas prateleiras do supermercado, né? Tá indo ali para pagar, você olha ali do lado, tudo muito colorido, tudo muito cheio de corantes, de coisas artificiais. Tem uma grande relação também, né? Com certeza. E não só cheio de corantes, mas você vai nas prateleiras do mercado hoje, tá tudo cheio de super-herói, tudo cheio de bichinho, tudo cheio de cores. E se a gente não oferecer isso para as nossas crianças, uma alimentação divertida e colorida, porque não é porque a alimentação é saudável que ela precisa ser uma alimentação sem graça, sem cores, sem texturas. Então, hoje em dia, a gente tem que aprender também a mostrar isso para os nossos filhos na mesa da nossa casa, porque realmente o lá fora é muito atrativo. É uma luta quase que desigual, né? É, bem desigual. E qual que é a importância dos pais comerem junto com os filhos? Eu vou explicar o porquê da minha pergunta. Eu creio que uma boa parte dessa atratividade da refeição é porque a criança está comendo sozinha. Então, essa alegria precisa vir da própria comida. Agora, quando a gente está ao redor de uma mesa e existe uma marca de um momento, esse momento ele é superior a uma alegriazinha, entendeu? Porque assim, comer junto pode envolver você comer o que eu tô comendo também, né? Desses pais terem esse exemplo dos pais, e eu vejo isso e digo, ainda acrescento minha pergunta, na sua experiência de ver o quanto você já viu de doenças compartilhadas, de diabetes e assim, que os pais também têm. Criança aprende pelo exemplo. É muito importante a gente entender isso. Não adianta você falar, mas não dar o exemplo. Normalmente, as crianças que vão até meu consultório que têm obesidade infantil, os pais são obesos. É difícil quando eu atendo uma criança que os pais não são obesos. E é tão interessante, sabe por quê? Porque a maternidade, a paternidade em geral, é uma ótima forma de se mudar hábitos. Muitas vezes, quando a criança vai no consultório lá e a gente passa uma reeducação alimentar, um plano alimentar para ela, que envolve toda a família, os pais também mudam o hábito, os pais também emagrecem, tá? E uma coisa que você falou muito interessante é o poder da mesa. Tem se perdido isso com a rotina frenética que nós temos. E não é só questão de tradição. Eu acredito que o maior professor, né, que veio aqui na Terra foi Jesus. E se a gente for olhar algumas passagens bíblicas, Jesus se sentou à mesa várias vezes com seus discípulos para ensinar, para aconselhar, para abençoar o alimento. E nós temos perdido isso, infelizmente, nas mesas dos nossos lares. E precisa, porque mesa é lugar disso. Mesa é lugar de convivência, é lugar de ensinar, é lugar de mostrar para as crianças por que aquele alimento está lá, qual o benefício que traz para a saúde. Mesa é bênção e não pode deixar de se perder isso. A gente vive um momento de estetização da comida. Ele veio pequeno, na beleza do tomate e não no valor nutricional do tomate. Você compra uma fruta bonita e o valor de ela ser bonita não é necessariamente o que ela está te entregando para o corpo, que é a primeira função dela. Então a gente colocou um outro modelo de beleza dentro de uma alimentação. Essa hiperestetização, ela virou industrializada. Aí essa estetização da comida faz com que eu coma por outra razão, né? Se eu tenho o prazer de estar com você comendo e esse prazer não acontece, ele vai ter que estar no carboidrato.
E aí... E não é uma estética da comida saudável, é uma estética sempre dos mesmos elementos, né? Que é o açúcar, os corantes, os aditivos junto, muito doce, muito leite, muita fritura. Daí vem os masterchefs da vida, que inspira muitas crianças, inclusive. Ou seja, tem uma cultura que está sendo elaborada no sentido de deturpar o nosso sentido, o nosso paladar, que já está bastante manchado nesse processo de educação. Você pode, inclusive, estudar mais sobre fisiologia, sobre saúde, sobre bem-estar, pedindo a revista Máquina Humana. Nós enviamos para você pelo correio, sem você precisar pagar nada por isso, justamente para que você traga o assunto saúde para casa, para a mesa, para a família, que faça parte da educação dos seus filhos. 0 Operadora 12 21 27 31 21. A Binal está por aqui, Tá aqui, com ó. ela em mãos. Olha isso, que maravilha, né? O prazer de ir à feira, né? Escolher umas boas frutas, alimentos ali. E até nessa questão, Darlede, que você trouxe aqui de as crianças, né, querendo aprender por conta de Masterchefs e tudo mais, é interessante que dá para aproveitar, até no momento na prática, a gente vai mostrar daqui a pouquinho como a gente pegar esses alimentos que muitas vezes, que sem graça, uma cenoura, que sem graça, não sei o quê, e trazer mais graça para ele e, ao mesmo tempo, o sabor e a nutrição que ele precisa trazer para o nosso organismo também, né? Porque, como a Camila bem trouxe aqui, é uma batalha desleal, né? Vem um super-herói ali num biscoito recheado ou bolacha recheada, dependendo da região do Brasil, né? Um super-herói mostrando ali que é legal bolacha recheada, que é legal não sei o quê, aquele cereal, né? Com muito açúcar, que vai te dar energia, não sei o quê, o achocolatado, enfim. E aí, isso vai deturpando, né, o paladar da criança, e a gente precisa trazer de volta aquilo que era. Essa revista, esse material aqui, ele é completíssimo e traz ali até mesmo algumas doenças silenciosas que às vezes as crianças estão sofrendo e você, pai e mãe, talvez não saiba. Que o moleque anda muito distraído, anda com muito sono, muito não sei o quê. Pode ser que seja alguma enfermidade que já está enfrentando e não sabe, né? Então, peça agora mesmo a revista A Máquina Humana pelo WhatsApp 12982, ou pode ser o telefone fixo também, né? Vamos aí no telefone fixo que já está aparecendo na tela, que é o 0 Operadora 12 21 27 31 21. E você já pede a sua revista e chega de graça na sua casa, tá bom? Aproveita, peça aí. Com licença, amigos, a gente vai ouvir agora e acompanhar um pouco da história da Tamires. A Tamires que é mãe de uma garotinha que deixa eu só recordar aqui, aos 4 meses de idade, ela percebeu que a sua bebê não ganhava peso, chorava muito, e aí começou uma investigação. Por quê? Que talvez seja o caso que muitos pais, mães enfrentem lá do outro lado também, né? Meu bebê não está ganhando peso, ou a minha criança não está se alimentando direito, por quê? Aí houve uma investigação, né, Tamires? Boa tarde. E boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Nessa época, né, Rebeca, desde que ela nasceu, eu já estava preparada que o bebezinho, né, chora, vai ter cólica, então eu já tinha me preparado mentalmente também para essa situação e tá tudo certo, faz parte do amadurecimento, né, do intestino do bebê. Só que quando a Rebeca nasceu, poucos dias depois, eu já comecei a reparar que ela chorava um pouquinho mais, sabe? Tinha mais cólicas, aí ela começou a apresentar ao longo dos primeiros meses um refluxo um pouco mais intenso, uma diarreia persistente, o cocôzinho dela tinha muito muco. E o que é esse muco? Era algo que parecia uma clara de ovo, então esticava a fralda. Quando a gente fechava e abria a fralda, esticava assim. Ela tinha, né, muita cólica, tadinha, e tinha esses períodos de choro muito intenso, que nada acalmava, amamentar não acalmava, andar pela casa não acalmava, nada acalmava ela. E também, né, ao longo dos meses, ela tinha dificuldade para ganhar peso. Então, ela crescia na curva, né, do nascimento dela, mas o percentil do peso
sempre diminuía. Mês a mês, assim, ia de 50 para 40, para 30, então, assim, sempre diminuindo o percentil do peso. Então, enquanto assim, a média, né, de ganho de peso, às vezes, de uma criança ali de um mês era 600, 800, 1 quilo, ela ganhava 400, então ganhava menos. E ela também tinha uma dermatite atópica bem importante. Então, ela tinha manchinhas vermelhas na pele que apareciam, sumiam sozinha, depois voltavam, sabe? E quando eu comecei a reparar nesses sintomas, eu fui conversando, né, com a pediatra, que acompanhava ela, mas no começo ela achava que era normal, né, pela idade, então até 3 meses existe mesmo o período de maior cólica, mas quando a Rebeca fez 3 meses, os sintomas não sumiram, né, ela indicou que a gente procurasse uma alergista, né, e fomos ali na doutora Martina Catassini, que é uma alergista, né, que trabalha ali em São Paulo, e ela foi um anjo em nossas vidas, eu tenho certeza que foi Deus que enviou ela, né, para nos ajudar nesse processo. E ali, logo na primeira consulta, né, que nós fizemos, ela viu ali a foto do cocôzinho que eu tinha tirado ali, que a secretária tinha já me indicado. Ela, no exame físico, reparou que a barriguinha da Rebeca era muito distendida, então era inchadinha, né? E ali, né, com tudo que eu contei para ela, ela falou, olha, é muito provável que a sua filha tenha APLV, que é alergia à proteína do leite de vaca. Mas para a gente confirmar esse diagnóstico, nós precisamos ali fazer uma dieta de exclusão. E essa dieta era na minha alimentação, porque a Rebeca ainda tinha acabado de fazer 4 meses. Então ela não comia, então ela só se alimentava com o meu leite materno. Só que tudo que eu comia ia pro leite e fazia mal para ela. E aí nós descobrimos também alergia ao ovo, né? Depois que se confirmou também com a dieta de exclusão. Puxa vida. E a Rebequinha tá com quantos anos hoje? Hoje está com 6 anos. 6 anos. Uma mocinha já. Uau, que legal, viu? E ao passar do tempo aí, é claro que foi mudando, né? Toda a alimentação, a dieta e tudo mais. E vocês também, né? Automaticamente foram mudando os hábitos. E as pessoas ao redor, as pessoas em volta, porque eu sei que é difícil, às vezes vai na casa de um tio, de uma avó, de um amigo, né? Às vezes uma festinha de aniversário e controlar é difícil. Como que você faz para lidar com isso também quando tem essas saídas dela para casa de outras pessoas? As pessoas entendem essas alergias que ela tem e ajudam também ou é mais difícil? A maioria das pessoas entende quando a gente explica, né? Porque a alergia não é algo só de eu ser uma mãe que não quer ofertar açúcar, que eu acho que é super saudável, inclusive eu tenho essa linha com ela, mas não é só o querer, né? A alergia da Rebeca é uma alergia muito grave. Hoje, graças a Deus, né, ela tá praticamente curada. Mas até ali o ano passado, nós portávamos adrenalina, que era importada dos Estados Unidos, porque ela tinha risco de vida mesmo, né? Ela podia ali ter uma parada cardiorrespiratória se ela encostasse na casca do ovo. Uau. Então, para você ver assim como era muito grave. Então, quando as pessoas sabiam disso, né, que a gente contava, todo mundo já ajudava, né? Porque ninguém queria ver ali uma reação dela. E ela já teve algumas reações, né, na frente, né, de alguns parentes, de alguns amigos. Então, assim, o pessoal me ajudava muito, sabe? Então, me ajudava. E quando a gente ia em festinha, eu nunca privei ela de ir nas festas, porque eu entendia que era um momento social também, né? Só que eu conversava muito com ela desde pequenininha, mesmo quando ela não entendia, né, muito bem, eu explicava para ela que ela podia comer só o que a mamãe desse. Então, quando a gente ia em festa, eu ligava, né, para a mãe do aniversariante ali e falava, olha, o que vai ter na sua festa, né? Vai ter ali bolo do quê? De chocolate, bolo branco, vai ter quais docinhos? Brigadeiro, beijinho. Então, assim, eu via o cardápio da festa e eu fazia a versão saudável, sem leite e ovo, para levar para ela. Legal. Então, eu dava com várias marmitinhas. Ela né? participava da festinha com as crianças, tendo a comidinha dela separadinha ali, né? Que legal. E até a parte de vegetais, de legumes e tal, tem sido legal, ela tem aceitado bem? Como você tem inserido isso na alimentação dela também? Sim. Desde a introdução alimentar, né, quando a gente foi acompanhada ali na época por nutricionista, né, pela pediatra, alergista dela. Olha que linda ela aparecendo nas imagens. Olha que belezinha, né? Nós começamos com uma alimentação super saudável. E eu, assim, sou muito grata a Deus mesmo pelos profissionais na época que entraram na nossa vida. Na época, inclusive, eu comecei a estudar nutrição. Hoje eu sou formada também em nutrição materna e infantil, porque eu estudei para minha filha. E hoje ajudo também, né, outras famílias.
Mas esse momento, né, de introdução alimentar foi muito importante para a Rebeca, porque ela sempre comeu todos os legumes, todas as verduras, ela sempre comeu muita frutinha, então a gente fazia ali o método BLW com ela, que esses pedacinhos que ela tá comendo, né, pedaços de segurança, ela comia também na colher, que nós também ofertávamos. Então essa autonomia na alimentação dela fez com que ela hoje comesse de tudo. Então assim, ela é uma criança de 6 anos que come de tudo, come legumes, come fruta, come, sim, super bem. Mas foi um hábito que foi criado desde os 6 meses da introdução alimentar dela. Legal, isso faz toda a diferença, né? Começar esse hábito e dar sequência para ele, né? Ô, Tamires, obrigado por estar com a gente aqui. E muito legal saber que você se tornou nutricionista infantil, isso, né? Por conta da sua filha. Isso. E hoje você ajuda outras famílias também que apresentam esse mesmo quadro, outras dificuldades também. Que Deus continue abençoando muito você e sua família, tá bom? Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Prazer é nosso te receber. Tchau, tchau. Tchau. Que legal, né? Que bênção. Que bênção. Oh, O que te chamou a atenção dali, Camila? Eu achei engraçado, quando ela começou a falar, eu fiquei aqui, é a PLV. Porque quando a gente, primeiro, né, parabéns para a Tamires, né, minha colega de profissão, porque não é fácil você ter uma criança alérgica, exige dedicação. E ela mesma mostrou aí a dedicação dela através de preparar as lancheiras, é a mãe da marmitinha, viu? Na realidade, quando nós queremos dar uma alimentação saudável para os nossos filhos, marmita faz meio que parte da nossa vestimenta quando a gente vai para os lugares. Né? Mas me chamou a atenção realmente a questão da família. A família fica fragilizada. Quando você está com um bebê de 4 meses, você não sabe por que esse bebê chora, tá alguma coisa. E a mãe, Darleide, que é mãe, e os pais também, mas você que é mãe, a gente sabe quando tem algo errado, não sabe? Sim, sabe. Então, assim, eu imagino que ela sabendo que está algo errado, mas não sabendo o que fazer. Ainda bem que Deus colocou ótimos profissionais, diagnosticaram rápido a PLV. Como ela falou, melhora realmente a maioria das crianças com a PLV ao longo da vida. Elas vão... O sistema imune vai trabalhando e elas vão se livrando, vamos dizer assim, dessas alergias, tá? Às vezes não aceita o ovo puro, mas aceita ele em preparações, né? E aí tende a melhorar, sim, viu? Uau, que coisa boa, hein? Vamos para o intervalo? Nós vamos para o intervalo, já voltamos com você, ainda falando sobre alimentação, nutrição infantil. E no próximo bloco, aquele momento que a gente vai ver alguns lanchinhos, como montar com criatividade, com muito sabor e prazer. A gente já volta com você, até já. Seu Entre Família de volta, bem-vindos. Estamos falando sobre nutrição, envolvendo as crianças, alimentação no dia a dia, saúde. Essa é a conversa por aqui, pensando já nas férias que vem por aí. Muitas vezes a gente se perde, deixa tudo à la vontade. Acorda a hora que quer, dorme a hora que quer, come do jeito que dá, na casa de todo mundo ou em casa mesmo, afinal, férias. Mas dá pra gente ter ali um cuidado melhor para que a gente comece o ano bem, ok, com as crianças, com a saúde em dia? Então é aqui o seu Entre Família. Nós estamos acompanhados da nutricionista Camila, que é especialista em nutrição infantil, e temos ali uma mesinha com muitas comidinhas e ela vai ajudar a gente a pensar a refeição ou as refeições ao longo do dia. Pode ser, Camila? Pode. Meninos, vamos para lá? Bora, vamos lá então. Vamos embora. Pensar em comidinha boa, né? Isso. Comida que sustenta, que nutre. Não é, pastor? Exatamente. Que hidrata. E não mata. E não mata, é importante, hein? O que você pensou aqui, Camila, para dividir com a gente? Primeiro, quando você falou a questão de equilíbrio, é muito importante a gente pensar que não é porque é férias, vale tudo. Até porque hábitos também são formados nas férias, né? É verdade. Então, quando a gente pensa assim, nesse negócio de equilíbrio, a gente pensa assim, já que ele almoçou todo dia, ele pode comer sorvete todo dia, mas não é bem assim, né? A gente precisa realmente dar opções mais saudáveis e divertidas para os nossos filhos. Eu sempre gosto de bater na tecla que criança come pelo lúdico. Vai ter uma participação aí depois, né? E ela vai explicar melhor sobre isso. Até a gente, né? Porque a gente gosta de uma comida primeiro a bem gente apresentável, bonita. Você já viu aquele Às negócio... vezes é gostosa, mas tá feia e perde baixo o apetite. Já viu aquele negócio que o celular come primeiro? Parece que a pessoa gosta de tirar a foto e o prato tem que estar bonito, É né? verdade. Então, para a criança também tem que ser atrativo. E não precisa preparar pratos elaborados, né? Demais. O simples também funciona. Então, o que é que eu gosto de ensinar os pais? E na minha casa eu tenho 2 crianças e funcionam super bem. Elas amam quando eu faço essas coisinhas divertidas.
esses utensílios aqui que eu trouxe, dá para você comprar nessas lojinhas mesmo de utensílios. São utensílios baratos. Na internet também acha, nesses sites mais baratos, que podem deixar a refeição mais divertida. Ó, um exemplo. Licença. Isso aqui é um pão, né? Cadê os telespectadores? Isso aqui é um pão. Bem cheiroso. Agora, cheiroso, tá cheiroso, não tá? É nutritivo, olha quantos grãozinhos cheiroso, tem nele. nutritivo, olha o tanto de grãos. A gente colocar assim no prato da criança é legal, tá? Mas agora pensa... Ah, tira a casquinha, mãe, tira a casquinha. Lá tem dessa também ou não? Não, tem. Agora, olha isso daqui. Eu acho a casquinha melhor. Eu também gosto. Não é um pão, é uma ovelhinha. Dá pra você contar uma história sobre isso. Olha a ovelhinha. Olha isso aqui, um cortador, ó. A gente corta, tira as bordinhas. Consegue tirar as bordinhas. Aí as bordinhas vai desperdiçar de jeito nenhum, não precisa desperdiçar. Até porque tem gente que gosta das bordinhas, né? Mas olha aqui, ó. Aqui é simplesinho. Ela tá ó. crocante. Ela tá, essa daqui Gosto tá, ó. torrada. Ah, torradinha. A gente bom, transforma em um coração. Patezinho. Outras coisas, olha isso daqui, anjinho. Na época do Natal, dá para fazer um café da manhã especial aí, ou numa Eu sexta-feira. confesso que eu achei esse coração meio largado mesmo. Tá, esse cortador. Já arruma, Eu a prefiro. gente Não, mas não é arruma. você. É essa forminha aqui que corta bem, né? Ela não corta. Agora, essa daqui vai ficar melhor. olha Faz. aí, ó. Posso fazer? Pode? Vamos, me ajuda. Olha. Essa aí corta legal, hein? Às vezes sim, às vezes não, porque o pão... O lado tá certo da Não forminha? tá. Aí. Ah, tá. É só vai, apertar aí, porque tem que firmar. Aí, ó. A gente firma. Lógico, casa, feito com mais calminha. Pega uma faquinha, ó. Tira as bordinhas. E é interessante trazer a criança para cozinhar. fazer. Sim, é ela verdade. adora. Gente, uma criança Ela adora vai isso fazer daqui, arte. ó. Aí a gente tira aqui as bordinhas. A ó. Camila tá vendo que eu queria ele mais perfeitinho. Não, então eu vou entregar tudo aqui, né? Aí, ó, passa uma pastinha de pasta de amendoim. Coisa Pode boa, já é colocar um proteica, mel já dá se quiser energia. também, ó. Uhum. E aí você pode ou fechar, igual fechou aqui. Você tá vendo que aqui fizeram um sanduichinho? Sim. Ó, olha que legal esse sanduichinho, gente. Bonitinho. Pensa isso aqui na lancheira. Eu vou falar pra vocês que eu mando, assim, essas coisinhas na lancheira e meus filhos às vezes falam assim, mãe, faz a mais que meus coleguinhas querem. Ó. Olha que divertido. Camila, uma pergunta importante para mim. Quando as crianças estão em fase de desenvolvimento, em que medida é importante a gente seguir o ritmo do corpo, por exemplo, da fome? O quanto a fome ela é uma reguladora de apetite para uma criança que não foi estragada ainda? Porque eu estou fazendo a partir de uma perspectiva. Eu vou fazer o anjinho, ou o coraçãozinho na observação da Darleide. Se eu fiz um anjinho e fiz uma comida estética, a minha capacidade de competir com o McDonald's é zero. Porque ele também vai estetizar e vai arrebentar comigo. Então, se a criança viu aqui essa estrelinha e viu esse anjinho comparado ao incrível Hulk, já era, perdi. Eu estou criando o mesmo princípio, só que eu vou perder. Só que acontece que tem um negócio bom que eu vou ter em casa. Fome. Né? Mas assim, eu posso me orientar mais, em que sentido eu posso ir pela fome e deixar que o meu corpo diga algumas coisas, ou vai chegar um momento que eu tenho que fazer uma interferência diferente, porque a fome não é um regulador tão confiável. Ó, bem, é importante a gente entender que criança, ela não define bem o que é fome e o que é sede, viu? Às vezes a criança, e vou falar, não é só criança não, muito adulto, viu? Muito adulto, termina de comer e acha que ainda tá com fome e na realidade tá com sede. Então é importante também... É verdade, eu já percebi isso. É importante também, então eu sempre falo assim para as crianças, teve um café da manhã de qualidade, passou 1 horinha depois do café, tô com fome? Meu filho, vamos fazer um combinado? Toma primeiro um copo d'água, depois a gente volta e tem essa conversa. E aí ele toma esse copo de água, normalmente chega e fala assim, ai, minha barriguinha tá estufou, eu acho que já tá bom. Se não, qual é o que a gente pode colocar? Um momento da fruta. Aí você me fala, e para competir? A gente realmente não vai competir com a indústria, porque a Darleide estava falando sobre a questão do paladar, né? O que causa esses alimentos no nosso paladar é muito diferente da fruta, Uma porque droga. tem muito corante, tem muito estabilizantes, muitos aditivos que vão realmente causar uma contaminação e criar um vício, um padrão.
Por isso que é importante também a gente manter uma alimentação saudável nas férias, porque senão cria esse padrão. Vai ser difícil, mas tem que manter, né? Cria esse padrão da criança que é doce, aí amanhã ela já tá pedindo doce de novo, lembrar, né, Camila? E lembrar que esse é um momento de educação também. Isso. A gente não só está pensando em nutrir, a gente está pensando em educar. E aí a gente cria na consciência, porque as crianças militam, viu? Quando elas entendem alguma coisa, elas passam a defender aquilo, ainda que concorra com o apetite, que é despertado lá fora pelas guloseimas da vida. Mas quando a gente cria consciência desde pequenininho, a criança vai sabendo fazer melhores escolhas também. E, aliás, é isso que está em jogo, principalmente, né? Eu acho que é muito importante esse momento e você já pensando no próximo. Porque aqui eu estou já... Por exemplo, uma criança que não tem uma alimentação desestruturada, ela nem precisa disso aqui. Ela vai chegar e vai comer. Agora, a gente está falando de uma briga que quase que todo mundo está passando. Né? Porque é esse mundo ideal. E aí é importante a gente já pensar nesse momento de que você cria um processo lúdico para levá-la para o próximo. Isso. Que é olhar para a manga pela manga e tal. E aqui eu acho legal, né, a gente pensar nos formatos. Mas me aqui veio também a ideia de que esse formato pode, inclusive, ter um padrão de dizer o que é carboidrato e o que é proteína. E aí a gente cria um símbolo identificado. Desde pequeno, a gente precisa explicar para os nossos filhos o que tem no prato, qual a importância daquilo para a saúde dele e qual a importância dessas combinações. A minha filha, ela tem 8 anos. Se você perguntar para ela o que precisa ter num prato, ela vai te falar carboidratos, proteínas e fontes de vitaminas e minerais. Porque eu explico para ela, você sabe o que isso aqui está no seu prato? Igual quando eu mando um pãozinho desse para a escola, eu falo, olha filha, aqui tem uma fonte de carboidrato boa, que é o pão integral. Dentro é a pasta de amendoim, que é uma fonte de proteína. E aí eu mando a frutinha junta, muitas vezes cortadinha, olha aqui, ou em uma formiguinha, carregando a uvinha que ela vai levar para a escola, várias dessas formiguinhas dentro de um potinho dela levando, e falo para ela, isso aqui ó, é a responsável, é a fonte de vitaminas e minerais que tem na sua lancheira ou no seu prato, que vai ser bom para o cabelo, para a unha. Entende? Então, assim, não adianta a gente falar metabolicamente para uma criança. A gente vai falar o que ela entende. Olha, isso daqui é bom para o seu cabelo, isso daqui é bom para a sua barriguinha, isso aqui faz sua unha crescer, isso aqui deixa a sua pele bonita. E é até bom que a criança, entendendo isso, ela vai saber, acho que eu preciso melhorar, sei lá, meu cabelo não tá muito legal, vou comer mais dessa fruta. A criança adora a história de crescer. Isso, verdade. Daí que vem a antiga musiquinha, crescer, comer, comer, é o melhor. Que gosta mesmo de esporte, você falar da proteína para ela, sabe? Olha, a proteína ela vai te dar músculo para você chutar uma bola forte. O carboidrato vai te dar energia para você correr e alcançar fraco, o feijão. Tem que ter mais feijão. A minha filha passou por esse processo. Pai, o que nós vamos comer? O que você vai fazer hoje? Olha. Isso é. O que você vai fazer hoje? Hoje eu vou ficar só sentada. Então, tá, aí você já pensa o que você vai comer. O que você vai fazer aqui, amiga? Fiquei sabendo uma borboleta. Tem borboleta aí, menina? Vamos lá nos arriscar em uma borboleta aqui. Deixa eu colocar aqui pro ladinho para mim usar esse pratinho. Boa. Mas vocês viram que tudo é muito simples, tá vendo? São cortadores que vai deixar mais divertido. É a batata doce. Uma batata que colocou doce feita na air fry. Na air fryer. Na air fry. Só cortou ela, temperou e colocou na air fry com um pouquinho de azeite. Tem? Já, agora eu tenho. Agora eu sou do clube. Aí é do clube você é do clube da air fry? É porque eu demorei uma praticidade, muito. né? Gente, é muito bom, Todas as viu? pessoas tinham. Prático. Aí um dia eu cheguei ali no camarim e esses dois estavam falando de alguma receita tal, na air fryer, e o Aleixo falou que não sei o que na air fryer. Falei, gente, só eu não tenho. Eu falei, puxa, mas todas as minhas amigas, que é prático, todas, né? em qualquer lugar, e os meus amigos também. Aí, ó. Lembrando mais uma vez, talvez a gente volte a falar disso em algum outro momento, que assim, isso aqui é uma dinâmica que a gente pensa para justamente crianças que têm mais dificuldade de aceitação de alguns alimentos, aceitação de frutas, aceitação de legumes, para você usar de criatividade. Então tem educação e saúde envolvidos aqui. E tem vínculo também. Traz a criança para a cozinha para fazer disso uma hora de brincar, uma hora de aprender, uma hora de ser feliz, uma hora de mãe e pai e filhos, todo mundo ficar junto. Porque a gente sabe que tem outras crianças que nem têm o que escolher. A comida que aparecer, ela vai comer, não precisa de bichinho, não precisa de borboletinha, coraçãozinho, porque elas estão até passando fome. Mas isso aqui é uma dinâmica que não é da fora da casinha. Ai, que bobagem, que besteira. Não, isso aqui tem crianças que precisam. É verdade. Principalmente as crianças que têm seletividade alimentar. Perfeito.
E é igual você falou, às vezes não dá para competir com o McDonald's, mas dá para competir com a lancheira das outras crianças, viu? Eu falo porque lá em casa, a lancheira dos meus filhos, por muitas vezes, é desejada, viu? Ó, aqui eu vou montar Serginho. uma... Sua filha Não se desperdiça nada não, viu? Causa boa influência. Ó, deixa eu tirar Bom. aqui. Nada se perde. Não, inclusive, mas vai fazer isso daqui, vai dar muito trabalho, vai desperdiçar. Isso aqui super simples. Quando você manda isso aqui na lancheira, o que você passa para não ficar escurinho? Limão né? ou laranja. Aí aqui, esse daqui é para fazer em casa, ó. Lá em casa, no momento da fruta. Tá, vamos... Que legal. Isso. No momento da fruta. Essa daqui ficou um pouquinho altinha. Aqui, ó. Esses aqui, ó. Deixa eu só tirar um pedacinho dessa daqui que ela ficou um pouquinho altinha, né? Vamos entregar tudo, que Darleide é, ó, detalhista, Aí, ó, viu? Já com mais um coraçãozinho aqui, ó. Eita. Fechou. Aí esses daqui eu coloquei cenourinha, mas podia ser um pedacinho aqui que não vai Menina, caber. agora há não. pouco, enquanto você falava, quase que eu comi essa cenourinha. Essa Quase daqui que eu vai a só uva deixei. toda também. Eu comi uva, aí eu vou comer a Deixa eu tirar cenourinha. esse daqui. Esse Ela daqui eu teria deixei. dito, cadê a cenourinha Ai, que eu eu pus cortava aqui? Essa aqui eu deixei só, se quiser montar Deixa eu aqui, girar ó. aqui pro pessoal ver. Isso. Uma florzinha. Uma florzinha. Mostrar Gira. aqui, Camila. Uau, e fica bonito, viu? Fica. Olha isso. E a criança Mas vai... essa formiga é maravilhosa. Olha aí. Aqui, ó. Ah, não, aquele ali já não combina, né? Com esse daqui. Ah, a manga aqui, ó. Deixa eu pegar uma manguinha lá, ó. Coloca ali, ó, uma faltando uma estrelinha. Eu tal. comi. Ai, já achamos Aí, por ó. que está faltando uma pétula. Achamos. Tem mais que uma formiga. Olha, Tem. tá vendo? Aqui essa daqui, porque ficou o tamanho Troca por essa, troca por É, essa. aqui, né? Não, troca essa, que Essa aqui tá tá muito grandona, grande. né? Isso, já achou também. Então dá Ó, pra essa fazer... daqui tá descombinando florzinha. ali, ó. Ah, e o resto aqui da maçã, Camila, vai desperdiçar? Não, faz uma salada de fruta e já guarda na geladeira para um outro momento da fruta. Então isso aqui é para realmente para transformar a refeição, o momento da fruta, em um momento mais lúdico, onde a criança possa participar, onde você possa ensinar para ela o porquê que você está oferecendo aquilo ali. Gente, criança ama, os olhinhos delas brilham, porque eu faço isso não só em casa, eu faço no consultório Olha só. e as crianças gostam. E pode ser naquele lanchinho da tarde, por exemplo. Pode. Ai, queria comer um doce, não sei o que aqui, ó. Perfeito. E as uvas bem docinhas, né? Tem umas uvas tipo essa daqui, né? Sem você vai- semente, olhinho bem na banana? docinha e tal. Uma coisa é você mandar uma banana para a escola. Agora manda para sua filha uma banana apaixonada. Pronto. Aí, ó, aqui, esse daqui mesmo, esse olhinho, foi feito com canetinha comestível. Ah, Tá? isso que eu E ia aí a perguntar. gente pode colocar um narizinho, uma boquinha, escrever. Eu escrevo às vezes te amo, Ah, que essa que banana legal. te nutra. Essa banana é um gesto de amor. Que bonito. Ah, e a criança vai comer. Só pelo gesto de amor, de carinho. E o docinho aqui, ó. Frutas secas. A gente já a substitui em uva vários passa. momentos, eu mesmo, né? Às vezes no trabalho, ai, que vontade de comer um docinho. Pegava o quê? Uva passa. É, Uau, sensacional. Tá chegando o Natal aí. Muita gente, ai, uva passa. Uva passa é bom demais, viu? por favor, coloquem no Como? arroz. Uva passa no arroz, é. Gosta, pastor Ali? O quê? Uva passa no arroz, na salada. Cara, vai ser difícil achar uma coisa que eu não gosto. Ai, que coisa boa, isso é Aí muito bom. sim, hein? Tirando atum, né? Atum. Mas vem cá, deixa eu lembrar para você que para além de comidinhas prontinhas, frutinhas para as crianças, é bom a gente ter conhecimento com maior vontade de entrar nesse universo para fazer e viver diferente. A revista Máquina Humana é um curso de saúde para você receber em casa. Nós vamos falar ali sobre obesidade, diabetes, inflamação. Nós vamos falar sobre o que fazer diante de alguns quadros críticos de saúde, de como, aliás, quadros críticos de adoecimento, como lidar com as adversidades, sair do campo da doença para a saúde, mudando o estilo de vida. A Máquina Humana é para você. Você recebe em casa gratuitamente, só liga para a gente agora. No 0 Operadora 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21 e você vai receber em casa, sem pagar nada por isso. A Máquina Humana, tudo de bom para você.
Perfeito, e olha só, o que tem de bom também? A partir da próxima semana, um quadro novo aqui no Entre Família, Marcas da Infância. Então, ó, de segunda a sexta-feira, quadro novo aqui no Entre Família a partir de semana que vem. E Marcas de Infância vai falar sobre o que, Abinal? Vai tratar de traumas que talvez aconteceram na infância e a gente vai levando para a nossa vida adulta. E aí, muitas vezes, nem percebe que algumas situações que a gente enfrenta na vida adulta têm a ver com alguns traumas que foram vividos lá no passado. E aí você vai aprender a identificar e até mesmo aprender a lidar com esses traumas aí do passado da infância. Então, Marcas da Infância começa semana que vem aqui no Entre Família, então não perca, tá? Fica com a gente, tem muita coisa boa chegando. Falando em coisa boa chegando, daqui a pouquinho depois... não tem nem VT, intervalo, é VT agora, né, produção? Vamos mostrar um trechinho aí, a chamadinha pra você, confere aí. Olá, eu sou a Sandra Barilli e eu quero lhe fazer um convite especial para você acompanhar o nosso quadro falando a respeito dos traumas. São muitos assuntos interessantes. O que é trauma? Quais são os tipos de trauma? Existe cura para os traumas? Nos acompanhe e você saberá. Um grande abraço. Sensacional. Então, ó, semana que vem, não perca, começa aqui no Entre Família, Marcas da Infância. Olha só, em 20 segundos você recebeu um monte de presentes. Uma revista que vai chegar até a sua casa, uma programação fantástica que você não precisa sair de casa também. Só prestar atenção, aqui é muita coisa para o benefício, para o seu crescimento. Olha, você não pode abrir mão disso tudo. A gente vai para o próximo bloco e no próximo bloco tem o cumprimento de uma promessa que a gente fez aqui. Afinal, quando a gente fala de férias, a gente fala de planejamento também. E fora a alimentação, tem aquele momento em que a gente vai estar lá com livros, com brinquedos e como não perder as crianças nas férias para elas não virarem um pesadelo e a gente vai ter que passar 11 meses consertando as férias depois. Valéria Cita vai falar aqui de coisas importantíssimas e muito, mas muito divertidas, essenciais para as nossas crianças. Sai daí, a gente já volta. De volta aqui no seu Entre Família e a gente segue falando sobre férias, né? Momento onde, às vezes, a gente acaba perdendo a linha dentro da alimentação. Já conversamos bastante sobre isso aqui, trazendo até algumas dicas para você, pai, mãe, ajudar aí nas refeições dos seus filhos, né? Fazer algumas coisinhas elaboradas. Mas, Darleide, tem outras coisas que nas férias acaba se perdendo muito a linha também, que é deixando mais solto, frente às telas. Agora pode, não tem aula mesmo, pode dormir mais tarde, jogar até mais tarde, deixa a criança. Mas não, a gente tem que inserir conteúdos de qualidade e o estudo não pode ficar de fora, né? Muito bem. Eu vou ali conversar com a Valéria Cita e ela vai nos inspirar sobre esse tema ainda mais como foi até aqui. A Valéria é escritora, inclusive, ela produz muito material para famílias, para crianças, tem livros lançados pela Casa Publicadora Brasileira. Ela e seu marido, Paulo, são missionários, já cuidaram de crianças na Índia. Muitas vezes tem uma história belíssima com a educação e pessoas. Bem-vinda, tudo bom? Obrigada, é um prazer estar aqui de novo no Entre Família. E tá tudo ótimo depois de tanta coisa gostosa e divertida aqui em cima da mesa, não é? Você também é consultora de uma empresa muito conhecida no Brasil, que é da Lego, dos materiais. Legozoom. E você, portanto, esse tema, educação, aprendizado, já está na sua vida há muitos anos. Hoje você trabalha especialmente com educação e saúde. Sim. Antes, o Paulo até brincava comigo, Darleide. Seu marido. Darleide, meu marido. Ele falava assim, ué, chegou cansado em casa? Por quê? Só fica brincando. Só fica brincando. E a gente entende que a brincadeira, que o lúdico precisa fazer parte da vida da família. E a cozinha é o melhor lugar para isso. Tem um autor, um pesquisador italiano, Malaguzzi, e ele dizia o seguinte, que existem os educadores, a criança, o adulto e o ambiente é o terceiro educador. Ou seja, o ambiente organizado para receber a criança, o adulto, para a aprendizagem é fantástico. E hoje em dia a gente fala de aprendizagem ativa, metodologias ativas de ensino. E isso está na cozinha.
Por quê? Porque cozinhar é uma ciência e uma arte. Exato. Então, dentro da cozinha, nós podemos usar diferentes áreas do conhecimento. Ciência, matemática, linguagem, a saúde, tantas áreas que às vezes a família desconhece, mas usa. Então, trouxe aqui até minha Bíblia para mostrar. E eu vi a sua Bíblia, ela tem marcadores, gente, que muito interessante. Tem muitos marcadores assim, e aí tem vários todos os versos que ela vai encontrando, que ela faz referência à educação. Olha o estudo que ela faz aqui, ó. Educação, psicologia. Psicologia, tá tudo aqui marcadinho. Aí você diz, Darleide, essa Bíblia é Bíblia para ir para a cozinha também. Exatamente. E o mais interessante da minha Bíblia, Darleide, é que a minha Bíblia tem cheiro. É verdade. Olha, a minha Bíblia tem cheiro por quê? Porque eu acredito também na questão sinestésica, da experiência. Então, quando eu estou na presença de Deus, eu quero sentir essa experiência. E a cozinha tem isso, gente. Então, a cozinha tem cheiro, tem sabor, tem cor, textura, tudo que Deus deixou para nós. E aguçando todos os sentidos. Todos os sentidos. E a família pode aproveitar isso de uma forma, assim, fantástica. Por quê? Porque dentro da cozinha, a gente pode fazer o quê? A gente pode medir, a gente pode fazer uma receita, somar, pesar. Tudo. Você tem todas as áreas dentro da cozinha. Eu trouxe até alguns livros também interessantes aqui sobre a Bíblia na cozinha, sobre cozinhando. Então, aqui, olha... Por que esse livro está em inglês, se ele é de sua autoria? Porque esse daqui é um livro que é um livro de pesquisa, esse aqui. Esses daqui são da minha autoria e esses daqui é de pesquisa. Entendi. Então, esse daqui, por exemplo, tem a parte maker, que é uma metodologia ativa, e física, matemática, química, mas... E química vai para a cozinha, né? Vai para a cozinha. Claro que tem. Então, o fermento. E aí você desenvolveu essa coleção que eu achei maravilhosa. Porque ela vai falar da saúde, considerando os 8 remédios, os 8 recursos da natureza para a saúde. Exatamente, os 8 recursos que Deus deixou de graça. Esse aqui é da nossa autoria, esse é o meu preferido. Da nossa não, é tua, porque eu não... Da minha. Eu falo, eu bem que queria, mas não cheguei nesse nível. Aqui, esse livrinho, A Praia dos Pinguins. Então, como assim? Tem pinguim na praia? Sim, tem pinguim na praia. E esse livro traz receitas no final, tem a história, não é? Tem a historinha, traz as receitinhas aqui no final. No meio do livro tem a história, tem o pinguim de verdade, não é? Aqui. E a família pode encontrar aqui os 8 remédios de Deus. Ar, luz solar, nutrição, a parte do descanso. Mas por que você falou pinguim na praia? Sim, pinguim na praia. E era para estar onde? Na montanha? Normalmente as crianças pensam no gelo. Como? Então, uma coisa interessante, que como a gente está falando de educação, Darleide, é o que nós chamamos de situação problema dentro da cozinha. Então, as perguntas que a família pode fazer para a criança dentro da cozinha. Para o quê? Para despertar a curiosidade. Mas aí a criança vai fazer perguntas e você vai pesquisar com ela e estudar com ela. Por que o pinguim na praia é algo a ser estudado, a ser percebido, a ser entendido? Isso para o universo da criança vai abrir um leque de possibilidades, de raciocínios. Então não é dar a resposta pronta, é muitas vezes também provocar outras perguntas com a criança, né? Sim, por que da metodologia ativa de ensino? Porque a criança é a protagonista. Então, a criança que vai testar, é a criança que vai cheirar, é a criança que vai tentar descobrir qual a resposta. E o pai, a mãe, a família, está ali preparado, fazendo junto com a criança. O que a Bíblia fala? Para que você... Está lá em Deuteronômio, vou parafrasear assim, mas a ideia é o quê? É que você aproveite todo o momento para você aprender com seus filhos. Exatamente. Então, até na cozinha, e inclusive na cozinha, que é um ambiente maravilhoso para a criança aprender, para a criança testar o fermento, por exemplo. Então, por que esse bolo está crescendo? Vamos ver? Olha só ele crescendo aqui.
A semana passada nós temos um programa chamado Reforma em Família e são mentorias. E eu estava conversando com uma mãe sobre inteligência artificial. E ela falou, Valéria, mas eu não sei usar. Eu falei, então vamos lá, eu vou te ensinar como usa. Então, para você usar a inteligência artificial, você precisa fazer perguntas certas. Exato. Então, quais são as perguntas que você faz para uma criança, para ela explorar mais esse ambiente dentro da cozinha? E ela é a protagonista. E olha que interessante também, para você fazer perguntas, você precisa ter repertório de palavras, vocabulário. Como é que a gente enriquece o vocabulário das crianças? No diálogo, na provocação de bons diálogos, de boa pesquisa, de leitura. Então, se esse repertório não é aumentado, se a criança não tem essa possibilidade, se a gente não fomenta isso, como é que ela vai saber usar uma ferramenta como essa, a inteligência artificial? Porque ela vai precisar provocar o artificial a partir da sua inteligência desenvolvida naturalmente. Pois bem, a Valéria, ela é mentora de muitas famílias, num sentido assim tão bonito, tão rico, que é de colocar as coisas nos eixos, né? Tem famílias que chegam para a Valéria assim, olha, com tudo fora do lugar, já estão desistindo. Até o gato quer sair voando pela janela. Enfim, gatos voam, gatos voam. E aí você tem um trabalho de mentorear a família, de instruir, de orientar, e eu sei que é um sucesso. Você continua fazendo isso? Sim, continuamos. É um programa chamado Reforma em Família. Então, o que é reforma? Reforma é alguma coisa prática. Exato. E esse programa é um programa de 10 semanas, ele é online, ou seja... Amiga, dá só uma giradinha para aquela câmera, para o pessoal saber. Deixa eu ver se ela é simpática para eu fazer reforma com ela. Aquela câmera ali, ó. Tá bom. Eu posso falar para a câmera? Pode, para lá e para cá. Bom, então o que é o programa Reforma em Família? É um programa online que acontece, que a família pode participar uma vez por semana, são 10 semanas, e organizando rotina, organizando como cuidar de você como mulher, como cuidar de você como homem, organizando a parceria no casamento, culto familiar. E tem um módulo, Darleide, que é sobre saúde. Então, nós acreditamos que família mais saudável é família mais feliz. Exato. O último módulo do programa Reforma em Família é missão. E aí, nós chamamos as famílias para fazer missão com a gente também. E toda família tem missão, não é? E a missão que está vindo aí é das férias também. E está aqui, tantas coisas boas, ideias fantásticas para as famílias deixarem o quê? Deixarem as férias mais leves. Mais leve. E nós acreditamos que família pode ser mais leve. Esse processo de educar, ele pode ser um processo feliz. Qual é uma sugestão que você dá, assim, entre tantas das reformas que você faz junto às famílias? Gente, é coisa séria, é muito bom. Tem famílias, assim, que estavam realmente desestruturadas. Eu não estava brincando, não, estou falando sério. E com todo esse trabalho feito, os encontros que são online, mas de maneira muito focada, e aí dá muito resultado. Você falou de rotina. É possível organizar a rotina com todas as adversidades que tem para serem enfrentadas? Sim, com certeza. Então, muitas famílias que estão comigo nas mentorias, elas chegam exatamente com essa fala. Valéria, olha, eu já tentei de tudo e a rotina não dá certo. E o que eu digo para elas é que nós podemos desanimar, mas desistir nunca. Então, Deus, Ele é especialista em recomeçar. E eu digo isso para você, família, que quer recomeçar alguma coisa e você está desanimado, mãe, pai, a família aí desanimada. Muitas famílias acreditam que não existem famílias felizes. Eu acredito em família feliz. Não existe família perfeita, mas existe família feliz. Então, nós podemos recomeçar os processos. A rotina é um deles. Então, foi para as férias, virou aquela confusão, às vezes saiu da rotina e tal, voltou? É hora de colocar as coisas no eixo novamente. E nós temos uma metodologia. E por meio dessa metodologia, as famílias vão entendendo que
é possível. É possível, É com possível. muito amor, com muita ajuda de Deus, né? Obrigada, viu, Valéria? Eu que Deus abençoe a agradeço. você, sucesso, um abraço pro Paulo também. Obrigada. Obrigada. Perfeito, gente. E é bom demais a gente saber que a alimentação, ela está presente em tudo, como bem foi trazido aqui, a Bíblia, né? A Bíblia fala de alimentos. A Bíblia é um alimento, né? Nosso alimento espiritual. Mas falando do alimento físico também, aqui, ó, a Bíblia deixou pra gente um guia de como nós podemos cuidar da nossa saúde. Qual o melhor combustível para essa máquina que é o nosso corpo? Quer saber mais? Entre em contato com a gente agora pelo WhatsApp. É só mandar mensagem agora no nosso WhatsApp, que é o 12982444449, e você vai receber gratuitamente na sua casa a revista A Máquina Humana. E vem tratando de vários assuntos. Um deles quer saber como desinflamar o seu corpo. Daqui a pouquinho até vou trazer essa pergunta que ela já até comentou aqui, eu sei da resposta e você talvez já deve estar sabendo também, né? A ligação da alimentação com alguns transtornos que são enfrentados aí na vida, no dia a dia, né? Alguns transtornos, alguns outros problemas aí de memória, isso, aquilo. E a alimentação, ela pode ter muita ligação e muito a ver com isso também. Então, se você quer trazer aí um melhor estilo de vida para você e para sua família como um todo, vamos cuidar da alimentação? Então, entre em contato com a gente e peça a Máquina Humana. WhatsApp, repetindo, 12982444449. Chega de graça na sua casa, é só pedir e vai chegar aí para você, tá bom? Peça agora. O intervalo, é isso? Achei que era o pastor Aleixo que ia chamar. É interação, intervalo? Não, que é, chegou a interação. Ah, interação, pronto. Aí eu aqui, intervalo só na sua fala. Parei e fiquei. E é da Mariana Campos, de Florianópolis, Santa Catarina. Nas férias, a gente sempre quer exagerar, né? Mas eu faço um combinado com meus filhos. A cada dia de passeio com guloseimas, outro é dedicado a refeições caseiras feitas no apartamento que alugamos. Assim todo mundo curte sem sair do eixo. Boa, olha aí. Cuidar do passeio, cuidar da alimentação. Tá certo, E aí, Camila? É o caminho? Ela tá fazendo certinho. Porque eu faço um combinado. O certo é, o combinado não sai caro. Combine com seu filho antes de você sair para os lugares. E assim, ao invés de passar o dia todo comendo besteira, vamos dizer assim, escolha uma refeição ali, que vai ser livre, e depois dessa refeição livre, vamos voltar ali para a nossa rotina, mas sempre com combinado. Se você já sai de casa com combinado com seu filho, saiu de casa, faz um café da manhã bom em casa, um café da manhã rico, com frutas, carboidratos, proteínas, e aí depois vamos sair para o passeio? Vamos. O nosso combinado é esse. Né? Depois lá do almoço eu vou liberar tal coisa e tá bom, e mais tarde isso daqui. Então combine, se você faz o combinado, você evita até de passar constrangimento da criança lá, eu quero, me dá. Já foi feito o combinado antes de sair de casa. Pode ser que mesmo assim tenha, mas aí chega em casa aquela conversa mais séria, né? A vovó já dizia que combinado não sai caro. Né? Não é? E aqui cabe algo interessante, quando a gente estava lá no espaço da cozinha, a gente falou muito sobre o equilíbrio, né? E é bom definir equilíbrio, porque se alguém definir equilíbrio para você, você fica desequilibrado. Equilíbrio é o uso adequado, em quantidades adequadas de coisas boas. É não transformar coisa boa em coisa ruim. Então você não vai exagerar numa coisa boa, transformando ela em algo ruim. Não existe equilíbrio entre fruta e refrigerante. Isso não é equilíbrio. E eu acho que é importante porque fala assim, o que é guloseima? É uma comida recreativa que é usada em momentos de recreação e restrita a momentos de recreação, mas essa guloseima pode ser um bolo. Agora, você colocar industrializados que seu filho não devia experimentar nunca, você criou um problema para você ter que resolver depois, porque tem coisas e sabores, e se você colocar tecnicamente uma droga, você vai perceber que aquilo que está sendo vendido como alimento infantil é uma droga também. Se você, por exemplo, uma quantidade que tem achocolatado, a quantidade de açúcar que tem lá, tecnicamente faz aquilo uma droga. 90% açúcar e 10% cacau, na maioria dos achocolatados. Está entre 80% a 90% de açúcar e só 10% que é cacau. Então, quanto a isso... Não, aí colocam lá assim, power cacau. Não tem. E podia colocar
muito açúcar e quase nada de cacau. E é igual você falou, entrou na rotina, quem leva para dentro de casa? Você. Eu costumo brincar, seu filho tem cartão? Meu filho come muito biscoito, né, Nale? Já come muito salgadinho. Aí eu pergunto assim, ele já tem cartão nessa idade, 4 anos, o menino já tá fazendo compra sozinho, gente, onde vamos parar? Na realidade, como o pastor falou, você levou para sua casa e para você resolver esse problema depois... Porque tem coisas realmente que dá para fazer parte, não dá para fazer parte da rotina, mas dá para você oferecer esporadicamente para seu filho. Já tem coisas que são inegociáveis, que realmente não deve nem fazer parte da rotina e nem fazer parte esporadicamente. Um exemplo que ele citou aqui é o refrigerante. Refrigerante não deve fazer parte nem esporadicamente da rotina do seu filho. Perfeito. Deus fez um acordo com o seu povo. Mas ele não faz aliança, não faz acordo com Satanás, não tem diálogo. Tem coisas que não tem conversa. E é muito importante a gente fazer isso antes dele experimentar. Se ele não conhece o sabor, e até onde você conseguir, né? Porque a gente tem muita... Isso é um problema que você não precisa resolver, mas pense nisso aí. Equilíbrio é o uso adequado de coisas boas. Isso é muito, muito importante. Vamos para o intervalo e no próximo bloco tem interações, o nosso momento legal de conversar com você. Não sai daí não. Você que está curtindo a programação da Novo Tempo, saiba que você sempre será muito bem-vindo aqui. Tudo que foi feito, tudo que está sendo feito, tudo que a gente sonha, ele tem um destino final. E o destino final é o seu coração. É marcar um encontro que vai acontecer entre esse Salvador cheio de esperança para dar, que quer colocar todos nós de novo na posição de filhos dele, desfrutando uma vida harmônica uns com os outros e uma vida harmônica com a natureza que Deus nos colocou para começar esse nosso lar de convívio. Esse encontro desse Salvador com o Criador é marcado no seu coração e tudo que a gente faz aqui é para que isso aconteça. E nisso a gente propõe sim uma vida equilibrada, saudável, tanto em alimentação, finanças, relações familiares, educação, futuro e obviamente uma compreensão bíblica segura a partir do que Deus quis que você soubesse. Mas saiba que isso dá muito trabalho. Isso também é muito caro. Vou dizer para você, fazer mídia é caro. E nessas proporções, então, mas como é que a gente consegue? É porque nós compartilhamos os nossos sonhos e vivemos e realizamos nossos sonhos com quem sonha como a gente também. Nem todo mundo que faz televisão está com uma câmera. Nem todo mundo que faz televisão está apresentando. Mas muitas pessoas vivem esse sonho e se realizam do ponto onde eles estão. Eu estou falando dos Anjos da Esperança. Sim, gente que do ponto onde está, do jeito que faz e consegue, coloca um tijolinho a mais nesse muro de proteção onde nós encontramos com o nosso Salvador. Os Anjos da Esperança fazem doações financeiras e você é convidado neste momento a fazer parte desse exército que mantém a esperança em andamento. Qualquer contribuição, aquela que você organizou junto na sua relação com Deus, na sua conversa com Jesus aí e junto com a sua família. Qualquer contribuição faz uma diferença enorme, porque nós estamos falando de tirar um pouco do que a gente recebeu para que outro receba também. Os envios de materiais, a manutenção da programação, tanto na web, na rádio, na TV, tudo isso é mantido pelos Anjos da Esperança e todas as vezes que você contribui, alguma coisa nova vai acontecer. É 1 centímetro a mais, 1 quilômetro a mais que a gente chega no alcance de uma pessoa que Deus amou tanto e pagou um preço tão caro. Experimente isso, faça essa experiência, faça um projeto para esse ano aí que está aí começando e tem alguma coisa na sua organização financeira, coloca um espacinho para ser um doador também e saber e sentir a alegria de fazer parte de algo realmente importante e grande. Se você quiser mais informações, fale conosco, entre em contato com a Novo Tempo, fale com os Anjos da Esperança, você já tem uma decisão a tomar, já tomou essa decisão, quer fazer uma doação agora? Você pode fazer isso de uma maneira super simples. Chave Pix é anjos@novotempo.com. É entrar no aplicativo do banco, coloca a chave Pix do Anjos, que é anjos@novotempo.com e a sua adoção já vai chegar e os Anjos da Esperança vão entrar em contato com você para te agradecer e é muito bom você fazer parte desse time, viu? Pense, fale com Deus, deixe Ele falar no seu coração e sinta a alegria de viver um sonho junto com a gente. Bom demais, Vamos de hein? interações por aqui agora. Viviane Salles. Gente, alguém aí consegue fazer as crianças comerem algo além de batata frita quando estamos viajando? Eu até tento levar frutas, mas elas sempre chegam amassadas e ninguém quer saber. E aí, Camila?
Bem, ela tá levando na viagem, assim, não deu muito para poder entender, né? Mas é aquela coisa que sua avó dizia. Como que era que sua avó dizia? O combinado Não sai caro. não sai caro. Então, pode comer batata frita? Pode, apesar que a gente tem até várias opções melhores, né, de batata. Não sei se ela tá ali na viagem, né? Tá ali no carro, ofereceu alguma coisa, tem a fruta. Explique para o seu filho, é porque às vezes a gente quer impor, sem explicar para as nossas crianças por que você está dando aquele alimento para ela. Lógico, quando se fala de uma criança que está com seletividade alimentar, porque tem o paladar contaminado, as estratégias são um pouco diferentes, até porque a gente vai precisar de um acompanhamento nutricional para essa criança e para essa família mais de perto. Mas não, a sua criança, ela não tem dificuldade ali em comer, ela tem as preferências. E criança não é boba, viu? Se ela sabe que se ela chorar um pouquinho aqui, ela vai conseguir aquilo, ela sempre vai dar a choradinha dela. Porque na viagem, às vezes, quer evitar estresse, tá? Ai, não, deixa comer o que quer. Mas é aquilo que o pastor falou, se tá com fome, você vai comer a fruta. Qual fruta que você gosta? É banana, é manga, por exemplo? Lá em casa, por exemplo, a manga eu já corto, deixo ela picadinha, até prefiro, né? Para comer, já corto, descasco ela até para aproveitar bem o caroço ali, né? Deixo já picadinha. Aí o Samuel come, a Eliane come e tal, a gente come para viajar em outros lugares. É ver a fruta que gosta e levar essa fruta que gosta. Mas sabe o que parece aqui também? Que pode cair naquilo que a gente precisa dar o nome certo, autoridade. Não são as crianças quem vão demandar a agenda do dia, o cardápio do dia, não são elas, somos nós. Qual a idade dessas crianças? Então, se tem um combinado na família, se tem uma estrutura familiar em que sabe o que tem hora para comer e o que tem hora para não comer, o que não vai comer, a gente então foge da educação e deixa o apetite mandar, e deixa as crianças mandarem. Então, eu acho que está faltando aí uma pitadinha, uns graminhas de autoridade e disciplina, porque senão as crianças vão tocar o barco e a viagem vai ser do jeito que elas gostam. E até nós, se nós não corrigirmos nosso apetite, a gente vai comer as guloseimas, as bobagens que um dia o nosso paladar admitiu. E o recipiente ali para levar as frutas, para deixar mais agradável, né? Porque se fica amassada, então quem sabe um recipiente ou já descascadinha, tudo separadinho nos potinhos. Que mantém, potes térmicos, sabe? E é igual a Leite falou, além de autoridade, tudo, criança também precisa de rotina. E não é só rotina diária, é rotina de alimentação. Muitas vezes a criança não tem horário para comer. Que horas que sua criança come? Na hora que tem fome. Aí na hora que tem fome, você não preparou nada, aquilo que está ali no armário é mais fácil, às vezes a criança mesmo pega, porque foi comprado, porque quando a gente fala de educação alimentar, ela começa no carrinho de compra, tá? Então, se você está ali com pressa, espera a criança ter fome, o que a criança vai fazer? Ela mesma vai até o armário, pega uma coisa industrializada, aquilo começa a se virar rotina, começa a se construir um hábito, e hábitos formados são bem mais difíceis de serem quebrados. Então, já que vamos fazer um hábito, vamos dar um hábito bom para os nossos filhos. E vamos dizer que quando nós estamos falando dos filhos, nós estamos antes falando dos pais. As crianças precisam ocupar o seu lugar de criança. Elas estão repetindo nossos hábitos, elas estão repetindo nossas palavras, elas estão espelhados em nós. Então, lembre-se disso, falar dos seus filhos é falar de você. Falar do que eles estão fazendo é falar de você, do que você precisa mudar para que as crianças vejam essa mudança e acompanhem você. Claro que tem influências à volta, mas não tem como fugir da nossa responsabilidade, né? Tem mais aqui uma interação chegando. Roberta Antunes, de Recife, diz o seguinte, ó. Eu mantenho frutas cortadas em palitos... Potinhos. Palito aqui. Em potinhos térmicos, sempre à mão. O pessoal da família nem percebe que está comendo saudável enquanto aproveita a praia. Olha aí que legal. Maravilha. É isso. Show, Roberta. Eu acho muito interessante, ainda emendando com o comentário anterior, né? Porque assim, frutas não são todas iguais. E aí, o educador... presume-se que saiba mais do que o educando. Então, se você quiser fazer uma educação alimentar, você tem que saber alguma coisa. Por exemplo, às vezes a criança ainda está clamando, e ela está clamando por nutriente, né? Porque um caqui não tem o mesmo valor calórico que uma melancia, né? Então, por exemplo, é importante a gente dizer que nós vamos para a praia, a criança vai ficar correndo, pulando na água e voltando.
aquele estômago vai vir feroz. Ele vai querer algo um pouco mais substancial do que uma coisinha ou outra. Qual fruta eu vou levar para quando eu tô na praia? Diferente de estar no avião, né? Às vezes a criança está querendo comer batata frita, mas também porque ela tá com fome. Ele botou 3 pedacinhos de melão lá. E tem tantas fontes, você pode levar, além das frutas para a praia, você pode levar castanhas, exatamente. sabe? Outras fontes de proteína, fontes de carboidrato, que dá um milho cozido, ou comprar na praia, né? Deixa eu aproveitar um tempinho aqui com você, Camila, para a gente pensar que influência tem a alimentação no comportamento das crianças. Elas estão hiperativadas a partir da comida, é possível pensar assim? Sim, quando a criança tem uma alimentação errada, e os pais podem perceber, inclusive nas férias, tá? Elas ficam mais irritadas, prejudica o sono da criança, tá? Muitas vezes ela exagera tanto que ela começa a sentir dores estomacais, aumento de gases, muita sede e pedindo sempre o quê? Aquilo que viciou o paladar. Então fica pedindo doce ali as férias todas. Eu quero doce, acabou de comer, quero doce de novo. Aí quando vai dormir, gente, o que é que tá acontecendo? Que esse menino não dorme, o menino tá agitado, o sono tá agitado, a criança, você fala um não, tá irritada, tá chorosa. Tudo isso influência de uma má alimentação. Ô Camila, fiquei até pensando aqui agora que, especialmente na região lá que eu cresci e a gente sempre passa as férias lá na região da praia, sempre tem virose, né? Verão, sempre rola aquelas viroses e tal, especialmente região de praia. E as crianças são as mais acometidas por essas viroses. Pode ter a ver também, tipo, a imunidade baixa, né? Porque tá indo dormir em horário diferente, comendo em horários diferentes e comidas não tão nutritivas também. Até para deixar essa dica para quem está em casa, para os pais, né? Vem chegando o verão, já vai, né, se preparar para as viroses. A alimentação, ela pode trazer um preparo também para que não se pegue tantas viroses nessa época? Alimentação e sono de qualidade estão muito relacionados à imunidade. Então, você quer que seu filho não adoeça com frequência. Inclusive, muitas das crianças que eu atendo que têm esse déficit na alimentação, não come, não tem um prato colorido, não faz parte de uma alimentação nutritiva, são crianças que têm o sistema imunológico abalado. São crianças que os pais falam que me adoecem muito. Então, a alimentação, principalmente questão de prato colorido, muito acesso a frutas, verduras, legumes, hortaliças, isso está relacionado à imunidade. São fontes de vitaminas e minerais que estão relacionados à imunidade. E sono de qualidade. Eu sempre bato nessa tecla, porque eu não sei se é porque quando eu era criança, eu imagino vocês, lógico que não estou chamando vocês de velho, não, mas assim, né? A gente não dormia cedo? Parece dormia? Que o sol ia se pôr, a gente dormia. Hoje, para colocar as crianças para dormir, tem sido uma guerra. Para muitas famílias, me relatam que é uma guerra, mas por quê? Essas crianças estão comprometidas, além da alimentação delas, elas estão muito... Aqui, ó. Hiperestimuladas. Hiperestimuladas. Mas, de novo, né, Camila? Os pais não dormem, por que as crianças vão dormir? Fica difícil. Camila, muito obrigada por hoje, viu? A gente volta no outro momento, certamente, para lhe ouvir mais e aprendermos mais juntos. Obrigada. Eu que agradeço a participação, viu? Igual eu falei para você, igual você acabou de falar, né? Pais são um exemplo. E eu quero deixar um recadinho rapidinho para os pais que estão em casa. Pais, vocês plantam, mas quem colhe são as crianças. Então, vocês precisam ser exemplo. E eu sempre digo que tudo que é plantado com dedicação, amor e fé vai florescer no momento certo. Paulo, escrevendo aos Efésios, não deixou muitas ilusões para a gente. Ele falou assim, a nossa luta não é contra carne e sangue. Ou seja, você não batalha só contra hormônios ou só contra o seu apetite. Ela é contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Seu filho é um alvo. E aí alguém está à caça dele e para dominar a mente dele. E o escudo que existe é você, mas eu quero te lembrar de uma coisa, o seu escudo é pequeno, não é capaz suficientemente de proteger sua família sozinho. Por exemplo, você já viveu essa experiência. Para que seus filhos tenham mais proteção alimentar, você precisa estar em uma comunidade, ter amigos e ter pessoas que pensam a alimentação como você. Porque uma boa parte das nossas experiências é que os nossos filhos experimentaram comidas não saudáveis em o contato com pessoas que tinham valores diferentes. O que isso quer dizer? Não dá para você competir com uma indústria bilionária que está viva por causa do sangue do seu filho. Então você precisa de uma comunidade de fé, de valores, que junto com você
pense uma vida comunitária com valores assim para gerar um enfrentamento com o poder de Deus. Isso é fundamentalmente importante, isso é decisivo. Se Deus dissesse assim, você vai conseguir tomando decisões com as portas fechadas, ele não teria criado uma igreja. Isso é muito importante porque no momento em que Deus deu as orientações da Bíblia para a gente, não existia cozinha nas casas. As pessoas iam todas, por exemplo, Belém, Bethlehem, cidade do pão. Todo mundo vai para a cozinha pública e se decide qual alimentação é melhor para todo mundo, porque aquela pessoa sabe que se o vizinho está comendo mal, a irritabilidade dele desestabiliza a vizinhança toda. Mas eu queria te chamar a atenção nesses segundos para uma coisa muito importante. Há um episódio na Bíblia, em Gênesis 18, em que Abraão está ali ao meio-dia, debaixo de um carvalho, e ele vê 3 visitantes celestiais. Quando os visitantes celestiais chegam, ele está falando de Jesus e 2 anjos, ele os recebe e a primeira coisa que ele faz é, traz água para eles. Colocou eles sentados, olha para Sara e fala assim, vou receber aqui esses visitantes do céu. E para os anjos ele fala, pega a comida que está lá. Ele traz a coalhada da casa dele, manda matar o novilho cevado da casa dele, traz os cereais e os grãos da casa dele e compartilha com Jesus e os anjos a comida que ele come. A gente tem o costume de chamar nossos filhos de anjinhos. Então eu quero te fazer uma pergunta bem séria. Se aparece um anjo agora na sua casa, você mudaria o cardápio para entregar para ele? Se aparecer um anjo na sua casa, eu sou um ser celestial, vindo do trono de Deus e quero passar esse domingo aqui com você, as férias com você. Qual comida você daria para ele? Abraão deu para os anjos a comida que ele dava para Isaac. Ele deu para os anjos a comida que ele e Sara compartilhavam, porque a comida dele e a comida celeste é a mesma. Essa é uma lógica de comportamento. Que tipo de comida eu comerei na eternidade? Ela está disponível aqui? Eu sigo a mesma lógica. Obrigada, muito obrigada pelo carinho da audiência. Beijo, muita fé e prática. Um abraço. Verdade. Aproveitem, gente. Sempre com muito equilíbrio tudo aquilo que Deus nos concede, tá? Abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau. Tchau.